Você sabia que o resultado final da cirurgia de mamoplastia depende muito mais do pós-operatório do que você imagina? A cirurgia em si dura apenas algumas horas, mas o pós-operatório, principalmente desses primeiros meses, fazem toda a diferença para que você tenha um resultado bonito e duradouro com uma boa cicatrização. Se você está pensando em fazer uma mamoplastia ou operou há pouco tempo, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te contar 3 dicas imprescindíveis para você ter um bom pós-operatório da cirurgia da mama. E o último é o mais importante deles e gera muita confusão. Eu sou Juliana Paca, cirurgia plástica, especialista em cirurgia das mamas e mastologista. Para marcar uma consulta comigo, tem o link aqui na descrição, ou você pode pegar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code aqui na tela. Muitas mulheres que realizam a cirurgia da mamoplastia, pode ser a mamoplastia redutora, ou a mastopexia para levantar as mamas, ou a inclusão da prótese mamária, elas têm muitas dúvidas em relação ao pós-operatório. E eu sempre explico aqui na minha clínica que isso é muito importante, tão importante quanto a cirurgia em si. Então eu vou explicar para vocês as dicas mais importantes desse pós-operatório, para que você tenha uma recuperação tranquila, para que a cicatriz fique com uma boa qualidade, para que você fique tranquila caso apareçam algumas dúvidas. E é muito importante que você tenha essa conversa com o seu médico, para quando chegar nesse momento no pós-operatório, você saiba exatamente tudo o que pode acontecer e se cuide para que você tenha um desenvolvimento, um desenrolar da cirurgia perfeito, maravilhoso, sem problemas. A primeira dica é o repouso inteligente. Muita gente acha que quando a gente fala, você operou, tem que fazer repouso. É ficar completamente parada, deitada, sem se mexer ou sem mexer os braços, sem mexer o ombro. Isso causa até uma tensão, com dores nas costas. E o repouso inteligente ele não é isso. Você pode e deve caminhar. Então você levanta, caminha pela casa, faça pequenas caminhadas para poder movimentar a sua perna. Isso ajuda a controlar o estresse. Pode movimentar andar pelo jardim da sua casa ou descer se você mora num prédio, caminhar lá embaixo também. Isso é bom, ver o céu, ver a natureza. Isso ajuda a relaxar esse pós-operatório. E também, um fato muito importante é que quando você caminha, você mexe as suas pernas, você diminui o risco de trombose no pós-operatório. Então é muito importante que você se mantenha hidratado e mexa as suas pernas. Em relação à movimentação dos braços, você pode fazer a movimentação completa do antebraço para o braço e você pode levantar o braço até a altura dos ombros. Então você consegue fazer atividades simples do dia a dia, como comer, como tomar um banho, se enxugar, né? Se for ao banheiro, você consegue se limpar sozinha, fazer a sua higiene, escovar os dentes, pentear o cabelo. Então, praticamente todas as coisas com cuidado, você consegue fazer nesse pós-operatório. Você não fica tão dependente assim de outras pessoas. É importante salientar que você não deve pegar peso. Isso sim, nos primeiros dias não pode pegar nenhum tipo de peso ou fazer esforço para poder levantar da cama. Ou então dormir de lado, principalmente de barriga para baixo, de bruços, isso realmente não é aconselhável. Mas essa movimentação dos braços até a altura dos ombros, que você precisa para gerenciar o seu dia a dia na sua casa, você consegue fazer com segurança, com autonomia. Existe um erro muito comum que as pacientes cometem nessa primeira semana de pós-operatório, e esse erro ele pode aumentar o inchaço e prolongar a recuperação. Eu vou explicar isso no próximo tópico. Tópico 2. O inchaço e um desconforto fazem parte do processo. Muitas pacientes ficam um pouco assustadas na primeira semana ou no pós-operatório imediato com o tamanho, com o edema ou às vezes com algum roxinho, uma equimose das mamas. E isso tudo faz parte do processo. Mesmo com ou sem a prótese de mama, o resultado que você vê logo após a cirurgia não é o resultado final. Essa mama ainda vai assentar, o edema vai ainda diminuir e ela vai ficar mais natural, mesmo com a prótese de mama. É importante que você se hidrate, beba muito líquido. Quanto mais líquido você bebe, menos inchaço, menos edema você tem no seu pós-operatório. E isso também diminui o risco de trombose. Muitas mulheres, no pós-operatório imediato, se olham no espelho e ainda acham que a mama pode ter um pouco de assimetria, elas podem estar um pouco diferentes, mas não se assuste. Isso
é esperado. As mamas elas podem desinchar de formas diferentes. E esse ainda não é o resultado final. Você pode esperar até 3 a 6 meses para ver o resultado final da cirurgia das mamas. Então não fique assustada se nesse pós-operatório imediato ela apresentar algum grau de assimetria. É normal, nessas primeiras semanas, você sentir uma sensação de peso, de incômodo, de peso nas mamas. E isso faz parte, né? Teve todo o corte, tanto da pele quanto dos tecidos internos, e o corpo tá nessa fase de cicatrização. Então tem todo um processo de reorganização do seu corpo. É normal e esperado que você sinta esse leve desconforto nas mamas. Existe um terceiro cuidado que você precisa ter, que faz toda a diferença na sua qualidade da cicatriz. Mas antes de falar esse terceiro, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações ou enviar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar, que operou a mama há pouco tempo ou que está pensando em operar as mamas. E vamos para o terceiro tópico, que é: siga as orientações do seu médico, mesmo se você estiver se sentindo muito bem e sem dor. Isso é um erro que muitas pacientes cometem. Após o terceiro, quinto dia, que ela para de sentir dor ou que se sente mais confiante, e é normal mesmo, isso é bom. O problema é quando a paciente quer fazer um monte de coisa que ainda não está liberada. A paciente para de sentir dor, para de sentir o peso, para de sentir o incômodo e acha que está tudo bem para seguir a vida e fazer tudo normalmente. E é aí que acontecem as grandes complicações. A paciente chega aqui com uma semana e já pergunta se pode cozinhar, se pode voltar para academia, se pode voltar a fazer atividade aeróbica, correr na esteira, pedalar. E ainda não pode, você precisa respeitar esse processo. O nosso corpo ainda está no processo de cicatrização, mesmo que tire a cola, mesmo que tire os pontos, a parte interna que você não está vendo ainda está no processo de reorganização e cicatrização. E quando você não respeita esse pós-operatório corretamente, você tem mais chances de hematoma, que é um sangramento, algum vasinho romper e voltar a vazar, ou então o risco de seroma, que é um acúmulo de líquido na sua mama que depois precisa puncionar ou que pode abrir a cicatriz. Risco de abertura, de descência de cicatriz, o pontinho abrir. Então eu sempre explico para as pacientes que tão importante quanto escolher o seu médico e se submeter à cirurgia é você dedicar esse tempo ao pós-operatório, a fazer um pós-operatório correto. Porque quanto mais correto você faz esse pós-operatório nessas primeiras 3, 4 semanas, mais rápido você está de alta e mais rápido você consegue voltar às suas atividades diárias e cotidianas da melhor forma possível, da forma mais leve possível e com uma cicatrização correta, esperada e que seja praticamente imperceptível. Me conta aqui nos comentários qual dessas 3 dicas que eu dei você acha que faz mais sentido e que as pessoas não sabiam. E se você quiser saber mais sobre esse assunto da mamoplastia, clica aqui no link do lado, tem esse vídeo que vai complementar esse assunto que eu falei para você agora.